exercícios hoje, que eu trouxe os exercícios, mas a da próxima aula são vocês que trazem, são as dúvidas que vocês vão ter. Então, aproveitem o fim de semana para anotar as dúvidas e na terça-feira a gente vê. Para hoje, eu trouxe 6 exercícios, tá? Mas, se sobrar tempo, se vocês quiserem mais algum, podem falar, ok? Então, aqui, a aula de hoje, revisar, eu fiz uma listinha dos assuntos principais, vou falar só sobre eles, eu não vou escrever nada, é só assim, só para destacar os pontos. Então, esse capítulo que a gente estudou é de vetores, né? A gente aprendeu o que é um vetor, em geral, os vetores agora não são mais, são flechinhas, no começo eram flechinhas e tal, mas hoje em dia, a partir de algumas coisas que a gente introduziu, para a gente é importante conhecer ou as coordenadas do vetor, ou quem é o ponto final e o ponto inicial de um representante, né? Então, basicamente, vetor é algo que é representado por 2 pontos. Você, conhecendo 2 pontos, você já sabe quem é o vetor. Depois a gente falou sobre dependência linear de vetores. A dependência linear de vetores a gente tratou separadamente, conjuntos, com 1, com 2, com 3, mas aquelas 3 definições, aqueles 3, a gente separou em 3 casos, pode ser visto de uma maneira só, olhando só para esse teorema aí que eu escrevi, sem colocar símbolos, nada, só em palavras o que ele diz, né? Então, vou explicar um pouco o que é, quando que um conjunto, bem, a gente viu também que LI é o contrário de LD, né? Um conjunto, e é essa definição que vocês vão ver em introdução à álgebra linear, né? Um conjunto de 3 vetores, um conjunto de vetores, não importa a quantidade, certo? De um espaço vetorial, no caso, o R3 é um espaço vetorial. O R3, deixa eu só justificar um pouquinho o que é espaço vetorial. Eu já falei bem no comecinho sobre isso, mas eu vou recuperar aqui. Um espaço vetorial é algo que não precisa ter que os vetores não precisam ser flechinhas, como aqui. O importante é que você tenha um conjunto não vazio, que você saiba somar, multiplicar, né? E que esse jeito de somar e multiplicar satisfaça aquelas 8 propriedades, 4 de soma e 4 de multiplicação que a gente viu quando estava definindo soma e multiplicação. E aí os objetos de um espaço vetorial chamado de vetor, e quando a gente quer saber se um conjunto de vetores naquele espaço vetorial é LI ou LD, a gente monta uma equação e vai procurar a solução. Como é a equação? Dependendo da quantidade, bem, se eu tenho muitos vetores, eu não vou poder usar as letras de alfabeto, como a gente faz no caso do R3, a gente só tem, em geral, a gente pergunta no máximo 3, e tem um sentido disso, tem uma razão, porque quando vocês estudarem a introdução à álgebra linear, né, vocês vão ver que não faz o menor sentido, não precisa perguntar sobre uma quantidade de vetores maior do que 3 para o R3. A resposta já é imediata. Então, se eu tenho no R3, como aqui, um conjunto com mais de 3 vetores, eu já sei que é LD, não preciso fazer conta nenhuma. Por isso que LI e LD a gente trata até o caso 3, um conjunto com 3 vetores. Mas dependendo do espaço vetorial que você tem, você pode ter uma quantidade maior, e aí você pode não precisar, não conseguir ter uma quantidade tão grande que você não pode usar as letras do alfabeto. Aí eu vou fazer assim, imagina que eu tenho N vetores, né? Aí eu vou fazer X1 para dizer
os escalares, né, da equação. x1, v1, x2, mais x2, v2, mais x3, v3, até terminar, que seria o xn, vn. Vou fazer essa soma de múltiplos, né, assim, um escalar vezes o vetor, cada um deles. Vou igualar o vetor nulo. E aí, vou procurar a solução. De alguma forma, eu vou transformar isso. Em geral, essa transformação, ela recai no sistema, como a gente viu aqui, para o caso 3, o caso geral também é assim. Então, a gente tem aquela quantidade de vetores, monta a equação e resulta num sistema, tá? A quantidade de linhas e colunas nesse sistema, de variáveis, vai depender da quantidade de vetores que a gente estiver trabalhando. E aí, essa definição, isso é a definição de vetores L e LD da maneira geral. E para a gente é um teorema, né? E a gente usa sempre no caso 3. Por que não usa no caso 1 e no caso 2? Porque é mais fácil pensar no caso 2 como vai ser LD se um for múltiplo do outro. É uma consequência desse resultado aí, tá? E vai ser LI caso contrário, se um não é múltiplo do outro. Caso um vetor só, ninguém pergunta, porque basta você olhar, é só ver se o vetor é nulo ou não. Então, basicamente, o trabalho que dá é verificar se ter 3 vetores, no R3, que é o caso do nosso espaço vetorial, é verificar se 3 vetores são LI ou LD. 3 vetores são LI quando LD, vamos, em vez de LI, vamos falar de LD, que é a mesma coisa. Se 3 vetores são LD, um deles é a combinação linear dos outros 2, tá? Isso é consequência desse teorema aí também. Aí a gente definiu base, tá? Um conjunto de 3 vetores LI é uma base para o R3, né? O espaço que a gente vive. Uma base para o espaço é um conjunto de 3 vetores LI. Ou seja, um conjunto que quando eu multipliquei, montei a combinação linear deles, né, seria x vezes a mais y vezes b mais e vezes c igual ao vetor nulo, a única possibilidade de solução é x igual a y igual a z igual a zero, que é o que a gente chama de solução trivial. Por que trivial? Porque é uma solução que a gente já sabe que existe, não teria nem que procurar. O que a gente precisa fazer é garantir que só tem aquela. E aí, a gente só garante se resolver o sistema. Um outro resultado importante que a gente viu é que aí vem a justificativa do nome base, né? Qualquer vetor do R3, ele se escreve de modo único como combinação linear da base ordenada. Então, se eu tenho ABC, um conjunto de 3 vetores LI, então qualquer vetor V vai ser XA mais YB mais EC. Quem vão ser esses escalares? Em geral, a gente precisa saber quem é, ou então já vem dizendo, né? Mas todo vetor vai ser escrito de modo único como combinação linear da base. Combinação linear é isso, é soma de múltiplos desses vetores. Depois disso, a gente trabalhou bases especiais. Eu esqueci de anotar isso aqui, né? Base, vou escrever aqui. A gente viu também bases especiais. O que são as bases especiais? As bases ortogonais e as bases ortonormais. E vai dedicar um pouquinho a elas hoje. Depois disso, aí a gente foi para definir produtos de vetores. Então, quais são os produtos? São 3 os produtos: produto interno, produto vetorial e produto misto. Cada um deles está associado a, tipo, a gente pode pensar, já vou adiantando para vocês sobre dimensão. Quando eu vou falar de dimensão, mas a gente não vai usar isso, é só para poder fazer uma analogia com esses 3 produtos, tá? Então, na ordem que a gente apresentou, interno, vetorial e misto. Então, o interno, né, é um número, tá? Ele está associado a comprimento. Comprimento é coisa de dimensão, assim, a gente fala de comprimento para coisas lineares, dimensão 1, né? Comprimento do vetor, por exemplo, ele é quantas vezes
aquela medida cabe lá no 1 ou vice-versa. Então, falando de dimensão, o produto interno está associado, quando a gente foi definir o produto interno e tal, precisou de falar de ângulo, de comprimento e tal. Mas, na parte de significado geométrico, a gente viu que o produto interno, ele significa o comprimento da projeção, certo? Não, nem sempre. A menos do sinal. O que é que eu quero dizer com isso? Porque o produto interno ele pode ser negativo, e se ele for negativo, ele não vai ser o comprimento da projeção, vai ser menos o comprimento da projeção, certo? Aí vem, dimensão 1 é medida, você pensa num objeto, numa caixa, né, uma caixa de sapato. São 3 dimensões. Uma, que seria comprimento, produto interno. A outra dimensão seria área, né, aí produto vetorial. E a outra dimensão seria o volume. Então, pensa nisso. Comprimento, área e volume. Produto interno, produto vetorial, produto misto. Então, significa, cada um desses produtos tem um significado que a gente pode ver, né, na geometria, né, o produto interno seria o comprimento do vetor projeção, então eu teria só um vetor e olharia o comprimento desse vetor, né, da projeção dele numa certa direção. No produto vetorial, eu preciso de ter 2 vetores, então, 1, 2, 3. Produto vetorial, preciso de ter 2 vetores. Lembra, no produto interno também preciso ter 2 vetores, mas só que eu vou olhar na geometria, eu vou olhar o comprimento de um deles projetado na direção do outro. No segundo, eu tenho 2 vetores e vou construir um paralelogramo e eu vejo que a área do paralelogramo é o produto vetorial, certo? É a norma do produto vetorial. E por último, que a gente viu na aula passada, o produto misto, que seria o volume. Claro, pode ser também que o produto misto seja 0. Aí seria, se não for 0, vai representar o volume da caixinha, do prisma que a gente consegue desenhar com eles. E aí, para a gente relembrar essas coisas todas aqui, as principais, não dá para, tipo, o que eu trouxe aqui é bem próximo, né, tem algumas repetições, mas é bem próximo do que a gente quer que você saiba. Então, que você saiba, por exemplo, identificar dependência linear de vetores, que você possa usar isso para alguma coisa, que, no caso, na geometria, né, que você saiba quando é que um determinado conjunto é uma base ortogonal, quando é uma base ortonormal, saiba algumas propriedades de norma, que é produto interno, e saiba calcular produto interno, produto vetorial e talvez produto misto, tá? Não necessariamente. Então, o primeiro exercício, é um exercício que a gente até já fez esse exercício, mas só uma parte dele. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma questão que vocês querem colocar? Posso continuar? Oi. Pode continuar, professora. Tá. É porque eu não vejo, se vocês responderem aí sem ser fala, eu não vou ver, tá? Por isso que eu tenho que insistir. Então, esse exercício a gente já fez com outros valores. E outra coisa que eu insisto, é que quando vocês enfrentarem, primeiro tem que ser, não vai ser nada de que a gente não tenha visto aqui. Então, na avaliação, pode ser que a fala mude, a gente troque por sinônimos, a redação não seja exatamente igual, tipo essa daqui. Considere os pontos, aí pode vir assim, dados os pontos, coisas bobas que você vai ver que é o mesmo exercício. Mas o que eu quero enfatizar é que nesse curso, né, para os tipos de problema que vocês vão enfrentar, que são coisas geométricas que vocês vão resolver analiticamente, né, você não tem que, no primeiro momento, se preocupar com os números. E é uma coisa que eu noto que vocês
se preocupam muito, estão sempre pensando, mas ali é 2, né? Isso não tem importância numa primeira leitura. Então, como é que a gente faz? Faz uma primeira leitura, o que a gente chama, muita gente chama isso de fazer uma leitura em diagonal, né? Leitura rápida, para ver se é alguma coisa que você já tem as ideias. Se precisar, lê de novo e tenta ver qual é a dificuldade. Mas aqui, em linhas gerais, você tem uma informação que não, aí a informação você tem que ler sem detalhes. Não tem que ser no micro, tem que ser macro, tipo, 3 pontos, A, B e C, certo? Não é A igual a 1, menos 1, 2, B, não, isso aí você vai usar depois. Então, primeiro você pensa, eu tenho 3 pontos, tá? Como é que eu vou resolver, o que eu tenho que fazer para responder essa primeira pergunta? Os vetores AB e AC são LI ou LD? Bem, quando é que 2 vetores são LI ou LD? Se um é múltiplo do outro, eu vou concluir que são LD, se não, são LI. Então, eu vou precisar agora, sim, ver o detalhe de quem é o A e o B, para poder construir o vetor AB, construir o vetor AC e comparar se um é múltiplo do outro. A outra pergunta é, os pontos, né, A, B e C, eles podem ser vértices de um triângulo? Aí o que a gente faz? A gente imagina a condição dele ser vértice do triângulo e vê o que acontece com vetores, com a dependência linear. Eles só vão poder ser vértices de um triângulo se os vetores, se a resposta da primeira questão foi sim, do item A, foi sim. Então, eu tenho que resolver o item A para responder o item B, mas também teria uma outra opção, se a gente já estudou bastante, a gente pode pensar o seguinte, não, eu vou resolver logo o item B, mas resolver assim, entre aspas. Vai precisar dessa questão de ser LI ou LD, mas sem fazer a questão de olhar se um é múltiplo do outro. Poderia já partir direto para calcular a área. Se eu achar que a área é 0, é porque não tem triângulo, certo? Então, vamos lá. Então, aí está escrito quem é o AB, quem é o AC. Eu estou usando uma notação que é muito usada e que até hoje eu não estava usando. É porque eu gosto que... eu quero evitar que vocês confundam vetor com ponto, certo? Isso tem na apostila também. Então, aqui o que a gente está fazendo é uma identificação do vetor com o que está aqui no parente, depois da igualdade, não é do jeito que a gente tem apresentado normalmente, que é I, J, K e tal. Então, a gente tem o A, quem é o vetor determinado pelos pontos A e B? A gente faz a conta B menos A. A conta B menos A é o que está aparecendo aqui. Então, o que a gente está fazendo? Está identificando o vetor AB, está apresentando, é uma outra forma de apresentar o vetor AB, a gente está apresentando, indicando quem são as coordenadas do vetor na base JK. Então, aqui, em vez de escrever I mais 4J menos K, eu estou colocando quais são as coordenadas na ordem que elas aparecem. E isso eu obtenho fazendo a conta B menos A. Então, aqui, para B é 2, 2 menos 1, 1. Então, a primeira coordenada vai ser 1. Coordenada na direção I é 1. Na coordenada na direção J, eu faço 3 menos 1. Então, vai ser 3 mais 1, que é 4, tá? Aqui. E assim por diante. 1 menos 2, menos 1. Então, o que está escrito aqui? AB igual a 1, entre parênteses, né? 1,4, menos 1, é a mesma coisa que se eu estivesse escrevendo, e é mais econômico, né? Porque se eu estivesse escrevendo I mais 4J menos K, tá? Da mesma forma, o AC, eu faço C menos A, então 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 2. Então, ficou 0, 2, menos 1. Vejo que eles não são múltiplos, tá? Mas eu poderia não responder agora o item A,
Aqui eu estou dizendo que eles não são múltiplos, e já estou respondendo o item A, dá para ver que não são múltiplos, porque não tem nenhum número que eu multiplique o mesmo número considerando os pares aqui, né, para sair de um e chegar no outro, não tem uma proporcionalidade, tá? Eu posso sair do 1 e chegar no 0 se eu multiplicar o 1 por 0, mas não é a mesma coisa que multiplicar o 4 por 0 e chegar no 2, tá? Então, tem como a gente olhar aqui e ver que não é proporcional, que eles não são múltiplos, logo são LI. E agora a gente vai... Se eles tivessem origens diferentes, eu não podia fazer desse jeito não, né? Como assim? Tipo, se fosse AB e CB. Pode. Dá do mesmo jeito? Dá. Porque, assim, o importante é... Qual é a questão aqui? Para considerando os 3 pontos, certo? Vão formar triângulos se eles não estão alinhados. Então, eu preciso que, fixando um deles, você falou em AB e CB, não foi? Foi. Você precisou usar os 3 pontos, certo? Então, se eles não formassem triângulo, se eles fossem LD, como você está usando os 3, o que seria CLD? É que, fixando um deles, tá? Você teria um sendo múltiplo do outro. Se eles fossem LD, ia acontecer isso. E você fixou, na hora que você considerou A e B, e depois B e C, você está fixando. O sentido aqui não tem muita importância. Tá? Então, dá certo do mesmo jeito. Pode ser, você fixa um tem que aparecer nas 2 contas, é isso que eu estou dizendo. Fixar um deles significa uma origem, você começou a olhar para a coisa a partir daquele ponto. Então, olha, daqui para cá, daqui para lá. Então, no caso, eu estou fixando o A. Mas pode fixar o B também. AB e BC seria fixar o B. Pode fixar o C também, poderia ser CB e CA, tá? Até se você mudar a ordem também não tem problema. Eu digo, em vez de... Você poderia trabalhar com... É preciso que um ponto se repita. Então, eu poderia fazer AB e CA. Poderia olhar. Porque se a B e a C não são múltiplos, a B e CA também não vão ser. Ou se a B e CA são múltiplos, a B e a C também vão ser. Então, assim, quem vai ser o final e o inicial não tem problema. O importante é que você use a informação dos 3 pontos. E para você fazer isso, você tem que repetir um. Então, esse que você repete é o que você está fixando. Deu para entender? Sim, eu entendi. Obrigado. Bem, aí agora a gente vai procurar a área do triângulo, certo? Para o cálculo da área, a gente vai lembrar que produto vetorial é o que vai nos dar a área, e não o produto vetorial é um vetor, então a resposta não vai ser o produto vetorial, e sim o comprimento desse vetor. Quando a gente faz o produto vetorial, a gente acha a área do paralelogramo, e a gente está querendo achar a área de triângulo, então a gente vai ter que dividir por 2, porque o triângulozinho vai ser na figurinha que a gente faz, né? Eu não fiz agora dessa vez, porque já tinha feito na aula passada, mas tem necessidade não, né? Se alguém achar que precisa, eu posso fazer. Posso inserir aqui agora, para lembrar. Aqui. Imagine, ó, aqui um vetor. Aqui. Ó. Aqui seria o A. Onde os dois estão juntos seria o A. Porque a gente viu que são LI, então o desenho é esse. Então, o B está aqui. Se fosse LD, aí estava todo mundo na mesma linha. Não tá, são LI. Então, tipo, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Se for o C aqui e o B aqui, também não tem problema. A posição não vai importar. Aí, o que eu estou falando é que
a área do paralelogramo é o dobro da área do triângulo. Se você tem aqui A, B e C, aí quando você liga aqui, o desenho vai ficar a metade, a gente sabe disso, que é a metade do paralelogramo. Então, como a área do paralelogramo é a norma do produto vetorial, então a gente calcula a norma do produto vetorial e divide por 2, para ser a área do triângulo. Então, aqui, a gente vai precisar, acho que, não sei se é sujeira no mouse, ou, deixa eu ver que eu resolvo isso de outro jeito. Não consigo mudar de página. Chegou. Aqui. Então, eu repeti aqui, ó, para achar o produto. Primeiro eu vou achar o produto vetorial, depois eu vou calcular a norma. E, propositadamente, eu estou omitindo algumas contas, eu estou colocando assim já a resposta, mas isso não significa que vocês devem fazer assim comigo. Eu estou fazendo de propósito para que vocês, quando chegarem em casa, tentem, olhando para a resposta, tentem ver, fazer os detalhes dos cálculos. Mas eu estou falando aqui, vocês vão a gente está se comunicando, que se não entender, eu posso repetir e tal, posso tentar falar de uma outra forma, mas eu quero que vocês façam os cálculos do jeito que vocês sabem, né? E aqui eu estou fazendo o cálculo do produto vetorial. Então, a gente viu na aula passada que o cálculo do produto vetorial é feito através de utilizando um determinante simbólico, que na primeira linha a gente coloca aí JK, na segunda linha as coordenadas do primeiro vetor, o primeiro vetor aqui no caso é AB, 1, 4, menos 1, e que a gente calculou na página anterior, e o AC, 0, 2, menos 1. E aí vocês podem fazer usando a regra de Sarri, que seria repetir duas colunas aqui, fazer aquela coisa de, acho que descendo é menos, subindo é mais, sei lá, eu não guardo esse jeito de fazer, eu não gosto, e eu uso sempre Laplace, que é super rápido, eu consigo dizer para vocês aqui, bem rápido, por que dá menos 2, 1, 2. Então, como é que a gente faz por Laplace? Você apaga. Aqui, como eu não estou usando o IJK, então eu vou ver só os determinantes que sobram, não vou usar IJK. Então, por que menos 2 aqui? É o resultado da conta de um determinante 2 por 2 que a gente obtém quando apaga a linha e a coluna onde o I está. Isso vai ser a coordenada na direção I. Se eu apago essa linha e apago essa, vai sobrar essa linha e mais essa. Aí, eu não consigo fazer essa seleção aqui, né? Mas é isso. Aliás, eu consigo. Só um minutinho aqui. Mas é porque demora. Eu posso fazer assim, ó. Ó, o que eu estou querendo dizer? É isso que sobra, certo? Isso que sobra. O determinante dessa matriz aqui é menos 4 mais 2. Aí, por isso, menos 2. Para o J, vai sobrar... Fez besteira, desculpa. Ah, meu Deus. Para o J, o J aqui, ó, eu nem sempre vou fazer desse jeito aqui, porque para o I eu fiz desse jeito, mas para o J eu tenho que colocar um sinal na frente, tá? Ele não está aqui aparecendo porque ele foi combinado com o sinal do determinante, mas para começar eu boto um menos. Ou, se eu não quiser botar o menos, em vez de fazer a conta como eu fiz aqui, 4 por menos 1, diagonal principal, menos a secundária, eu faço o contrário. O que seria fazer o contrário? Secundária menos principal. Isso só para o J. Para o I e para o K eu faço direto. Apaga a linha e a coluna, vejo o que sobra, calculo o determinante. No J eu vou fazer o contrário. Vou fazer o que sobra é a coluna 1, 0 e a coluna menos 1, 1. E aí dá para a gente ver aqui o xizinho, né? Antes, eu posso fazer assim, 1 por menos 1, menos 0 por
menos 1, posso fazer, e depois eu troco o sinal. Ou então, se eu não quero trocar o sinal, eu já faço direto aqui. Essa diagonal secundária, que vai dar 0, menos 1 vezes 0, que é 0, menos a principal, que é menos 1. Então, menos 1 dá 1. Então, vai dar 1 do mesmo jeito, independentemente do método que eu for usar. Então, a coordenada na direção I é menos 2, a coordenada na direção J é 1, e a coordenada na direção K, eu vou fazer do mesmo jeito daí. Apago a linha, apago a coluna e vejo esse determinante aqui. No caso, 2, porque é 1 por 2 menos 4 por 0. Então, aqui o vetor, as coordenadas do vetor, e a partir das coordenadas do vetor eu calculo a norma. Quanto é a norma do vetor, que tem coordenadas menos 2, 1, 2? Eu vou pegar cada coordenada, elevar ao quadrado, e somar tudo e extrair raiz quadrada. No caso, vai ser menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Essa conta deu 9. Raiz quadrada de 9 é 3. A área vai ser 3 dividido por 2. Então, aí não estão os detalhes, eu só falei para vocês, que é para que quando vocês chegarem, quando vocês forem estudar, você já tem a resposta, mas aí faz direitinho e confirma que que os valores deram isso. Pode também, se não quiser usar Laplace, pode fazer por Sarri, tá? E aí tem que ter o cuidado, fazendo por Sarri, você vai ter que ter o cuidado de colocar o I em evidência, para ver que vai aparecer o menos 2, colocar o J em evidência e vai fazer a combinação lá, né? O que for I, você vai juntar com I, vai somar, subtrair, não sei, vai depender dos números que vão aparecer lá. Aí você vai fazer a continha tanto do I, do J e do K, para ter essa informação, menos 2i mais J mais 2K. Depois achar a norma e depois dividir por 2. Ô, professora, Okay? Oi. eu não entendi muito bem, depois que fez os determinantes, quando colocou a raiz, assim, eu não entendi muito bem essa raiz. Isso é a definição de norma. Eu vou lá para o último slide, porque nesse eu não coloquei detalhe, então fica melhor de ver lá no final que eu coloquei detalhe, tá? Então, vou aqui, depois a gente volta. Professor, pode deixar só 3 meios ou precisa colocar unidade diária? Pode deixar, a gente não está trabalhando aqui. Aqui, ó, nessa conta, norma ao quadrado. Foi Nano, foi que falou? Agora Fui eu, professor, fui eu. Nano. Perguntei o negócio da raiz lá. Sim, eu tô querendo saber se foi Nano? Não, foi eu não. Ah, tá. A minha dúvida parecido. foi quando foi a coordenada J, porque deu... Cadê aqui? Deu menos 1. Aí eu fiquei confuso, mas deu para entender depois. Na verdade é 1, né? É isso. A J. Deu menos 1 o determinante, mas tem que trocar o sinal. Por que tem que trocar o sinal? Porque quando eu estou... cada elemento vai ter um sinal, dependendo da posição. Então, o primeiro elemento da linha é sempre mais. Linha ou coluna, se for o primeirinho da matriz é mais. Aí depois você sai alternando. Então, se você não quiser ficar falando essa coisa, eu vou olhar a posição que ele está, vou somar, não sei o quê, pensa no quadro geral. Aí coloca, o primeiro você vai manter, vai ter um mais. Aí vai alternando. Aí você olha na linha ou coluna o que você tem que fazer, tá? No Aqui caso, eu tô... como são I, J e K, são 3, então... No J. Então são 3 na linha, né? O primeiro preservo, o segundo troca, o terceiro preservo. Se tivesse mais elementos, aí eu ia trocar. No caso, no R3, né? Não, estou dizendo, pensa de uma maneira geral. Estou com a matriz N por N. Aí, qual seria o quadro de sinais? Mais, menos, mais, menos, mais. Parou no mais ou no menos? Depende se for ímpar ou se for par. Se for ímpar, vai parar no par. Se for ímpar, se for par, vai parar no menos. Tá, ok. Eu falei, tá? É só fazer. Tanto faz um quadrinho de sinais. Mais, menos, mais, menos. Né? Então, eu estou querendo aqui, ó, falar de norma, tá? Aqui embaixo, esse é o exercício último que eu trouxe,
Mas aqui embaixo eu estou precisando calcular a norma do vetor A ao quadrado. O vetor A, ele tem coordenadas 1, 1, 1, tá? É esse vetor aqui, é esse aqui que é o A. Esse é o A. Quanto seria a norma do vetor? Norma do vetor é a raiz quadrada da soma das coordenadas. Como eu estou trabalhando com a norma ao quadrado aqui, então não vai ter a raiz quadrada, vai ter só a parte da soma dos quadrados das coordenadas. Então, a norma de A ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, vai ser 3. Agora, para o B, B ao quadrado, a norma de B ao quadrado, B é esse vetor aqui, ó. 1 menos 2, 1. Quanto vai ser a norma de B? A raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Como aqui nesse exercício eu estou precisando de B ao quadrado, norma de B ao quadrado, eu não extraí a raiz quadrada. Eu coloquei só a soma dos quadrados das coordenadas. Mas toda vez que eu quero calcular a norma de um vetor, e eu tenho esse vetor na base canônica, no IJK, eu extraio a raiz quadrada de quem? Da soma dos quadrados das coordenadas. No caso B, as coordenadas são 1 menos 2, 1. 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. É importante demais, toda vez que aparecer um menos, você colocar com parênteses, porque senão você se atrapalha na conta. Por exemplo, se não tivesse colocado parênteses aqui, você poderia pensar que a norma de B ao quadrado seria menos 2. Não faz o menor sentido, norma é comprimento, dá positivo. Então, tem que ter, quando você for colocar algum elemento, né, que esteja aparecendo como coordenada, e ele tiver um sinal de menos, coloque o parênteses para não atrapalhar. Então, para esse vetor B aqui, a norma dele ao quadrado é 6, e a norma dele é raiz de 6. Certo? Aí, vamos voltar. Aqui, ó, por que deu 3? Primeiro eu vou fazer a soma dos quadrados das coordenadas e depois vou extrair a raiz quadrada. Então, menos 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1 dá 4. 9. Raiz quadrada de 9, 3. A área é 3 sobre 2. Certo? Aí, no caso, sobre 2 é só por causa que é um triângulo, né? Nesse caso. Exatamente. Se fosse paralelogramo, né, seria 3. Mas é triângulo, tem que dividir por 2. Agora, um exercício de cálculo de norma. Bem, para calcular norma, eu posso calcular norma em duas situações. Quando eu tenho as coordenadas, que é o caso, ou quando eu tenho informação de produto interno, e é o caso aqui. Porque norma está relacionada com produto interno. A norma de um vetor ao quadrado é o produto interno desse vetor por ele mesmo, certo? Aí a gente tem aqui, ó, tem um vetor A, tem um vetor B, tem o produto interno deles, e a gente está querendo calcular o comprimento do vetor diferença. E aqui tem uma dica. A norma, a gente já fez isso em sala. Isso aqui é isso que eu estou destacando aqui agora. Isso é, toda vez que eu tenho norma ao quadrado, eu vou pensar o vetor produto interno por ele mesmo. Quando a gente faz isso e usa as propriedades de produto interno, você chega nesse negócio aqui, que é muito parecidinho com produto notável. Quando vocês estudaram, creio que na 7ª, 8ª, isso é do ensino fundamental, aquela parte que tem produtos notáveis, A menos B ao quadrado é A2 menos 2AB mais B2. Aí aqui está fazendo o papel, quem estaria fazendo, não é desse jeito exatamente, mas eu estou dizendo, a gente pode usar aquilo para lembrar. Então, aqui, no lugar, aqui, o fato de ter duas barrinhas é que dá que não é exatamente igual. Então, mas a gente pode lembrar fazendo assim. Norma de U menos V ao quadrado é a norma de U ao quadrado menos 2 vezes o produto de U por V. Esse produto aqui não é vetorial, nem é produto misto, é produto interno, porque esse resultado aqui é um número, tudo isso aqui é número e faz sentido, se fosse produto vetorial, era um vetor. Então, você pode usar essa fórmula, tá?
Como eu quero a diferença, aí eu vejo ao quadrado, depois extrai a raiz quadrada. Então, aqui ao quadrado, ó, a menos b ao quadrado vai ser a ao quadrado, né, em norma, menos 2 vezes a por b, mais b ao quadrado. Todas essas informações estão aqui em cima, né? Então, no lugar de a, eu tenho raiz de 5, então ao quadrado vai dar 5. No lugar do produto interno, eu tenho menos 1, então vai ser menos, menos vai dar mais. E no lugar de norma de b ao quadrado, eu posso colocar 2, porque norma de b é raiz de 2. Então, essa conta deu 9, quando eu extraio a raiz quadrada, deu 3. Certo? Ok? Pelo jeito, sim. Vamos para o próximo. Esse outro aqui é bem parecidinho, tá? Então, a gente tem norma de A, norma de B, e tem a norma de 2A menos B, e a gente quer a norma de A mais B. Bem, por que a gente consegue resolver, tá? Porque essas três informações aqui, a norma de A, a norma de B e a norma de 2A menos B, ela vai permitir que a gente obtenha o produto interno que está faltando para a gente usar aqui na norma de A mais B. Na norma de A mais B ao quadrado, a gente tem que ter o produto interno. Como ele não apareceu aqui, então a gente vai usar a relação que tem entre esses três aqui de cima para descobrir quanto é o produto interno, para poder usar aqui no A mais B, tá? Então, usando aquela mesma fórmula aqui de trás, tá? Essa aqui, 1 menos v ao quadrado, igual a norma de em norma, né? É a norma do primeiro ao quadrado, 2 vezes um pelo outro, mais o quadrado do outro. A gente usando aqui, chega nesse resultado. 2a menos b ao quadrado é a norma do primeiro ao quadrado, então vai ficar, o primeiro é 2a, não é a, que nem tem lá. Então, tem que botar aqui 2a. Norma de 2a ao quadrado, menos 2 vezes o produto do primeiro, que é 2a, pelo segundo, que é b, mais a norma do segundo. E aí a gente vai usar as informações aqui de cima para concluir quanto é o produto interno de A por B. No lugar de 2A menos B em norma, ao quadrado, a gente pode colocar o 5, porque se levar ao quadrado aqui vai dar 5. Então, desse lado de cá, eu vou colocar o 5. Aqui, como o A tem comprimento 2, 2 vezes A vai ter comprimento 4. Então, eu tenho o comprimento de 2 vezes A elevado ao quadrado, então vai dar 16. Menos. Aí, aqui eu vou usar a propriedade do produto interno. Esse 2 daqui, ele pode sair e juntar com esse 2. Aí vai ficar menos 4 A produto interno B. E no lugar de norma de B ao quadrado, eu vou colocar 1, porque B tem comprimento 1. Então, como é que ficou aqui? 17 desse lado. Se eu passo aqui para o outro lado, vai ficar 5 menos 17, que dá menos 12. Menos 12 é menos 4 vezes o produto interno. Então, o produto interno é 3. O produto interno de A por B é 3. E se eu tenho o valor do produto interno, eu posso achar o comprimento do vetor ao quadrado, porque eu já tenho o comprimento de um, o comprimento do outro e o produto interno. A gente usa essa mesma fórmula aqui, ó, só que com mais, essa daqui. Ó, nessa fórmula do produto, do tipo produto notável, se aqui for mais, vai vir um mais aqui. Então, aqui a gente viu isso também. Então, vai ficar o quê? Para a norma de A mais B ao quadrado, vai ficar a norma de A ao quadrado, como A tem norma 2, vai ficar 4. Mais 2 vezes o produto interno foi 3. Então, 4 mais 6, mais 1, que é a norma de B. Então, deu 11. Se a norma de A mais B ao quadrado deu 11, é porque norma de A mais B é raiz de 11. Alguma dúvida? Não, professor. Não, professor, tô aqui. Deixa eu ver aqui o próximo, se ele é comprido ou se... Não, ele é rapidinho.
Não sei se vocês vão achar rápido, mas eu acho. Veja bem. Eu vou parar agora, viu? Porque eu esqueci de trazer água, aí eu já tô, minha garganta ardendo. Então, vou parar agora e na volta eu faço o restante, tá bom? Tá ok, ok. Certo. Então, agora faltam 6 para as 3, 14h54, de 3 e 4 minutos eu volto, ok? Ok.
Oi, boa tarde. Boa tarde de novo, desculpa. Eu estava aqui desesperada, meu computador travando, eu já abri um monte de coisa aqui ao mesmo tempo. Aí eu não sabia o que fazer, se eu ia desligar tudo e começar tudo de novo. Então, de volta. Ficamos nesse, né? Esse exercício é mais ou menos comum nessa parte. Estão me ouvindo? Ok. Esse exercício ele é mais ou menos comum, tipo achar um vetor unitário numa certa direção. Então, aqui se perguntam, são dados dois vetores e pergunta se é possível encontrar um vetor unitário que seja ortogonal a dois vetores. Bem, esse vetor, o candidato, né, pelo menos a direção, se é unitário ou não, a gente vai ver depois, mas assim, um vetor que é ortogonal a duas direções distintas, que é o caso aqui, ó, A e B não são múltiplos, então isso sempre existe, e quem vai dar essa informação é o produto vetorial, porque A não é múltiplo de B, ó, a primeira coordenada é 3, se fosse múltiplo, teria que ser 3, proporcional a 3 e todas as outras, e não é. Então, você tem 3 na primeira, 1 na segunda, né? Então, aqui deveria, como aqui é 1, aqui deveria ser 1/3. Aí já é positivo, outra negativa, não tem a menor chance. Então, A e B não são múltiplos. Então, o produto vetorial é um vetor que é ortogonal aos dois ao mesmo tempo. E esse produto vetorial não necessariamente vai ser unitário. Então, a gente precisa achar um vetor nessa direção e que seja unitário, na direção do produto vetorial. Então, o candidato um dos candidatos tem dois vetores, na verdade, unitários. Numa certa direção tem dois vetores, um no mesmo sentido e o outro no sentido contrário. Qualquer um dos dois vai servir. Então, o que a gente faz? Calcula o produto vetorial, calcula a norma. Se a norma deu 1, beleza, já achou. Se não deu 1, a gente pega o vetor, produto vetorial, e divide pela norma. Outra coisa, vocês viram aqui que eu usei a notação IJK, mas poderia ser parênteses e dizer as coordenadas, sem problema, tá? Aqui, qual é a coordenada na direção I? Apaga a linha e coluna, 2 menos 1, que é 1, tá? Aqui, ó, é 1. A coordenada na direção J, apaga a linha e coluna, calcula e o resultado troca o sinal. Então, no caso aqui, deu 6 mais 1, 7, trocando o sinal, menos 7. E na direção K, apaga a linha e coluna, o resultado deu menos 3, menos 1, menos 4. Então, esse é o vetor. Na dúvida, também você pode verificar se a tua conta está certa, fazendo o produto interno desse vetor com os dois que você começou. Então, o produto interno de A com I menos 7J menos 4K tem que dar 0. Se a conta estiver certa, dá 0 tanto para o A quanto para o B. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Só dos númerozinhos. 3, 1 menos 1, com 1 menos 7 menos 4. 3 vezes 1, 3. 1 vezes menos 7 dá menos 7. E menos 1 vezes menos 4 dá 4. Então, ficou 3 menos 7 mais 4, que dá 0. Ok? Para o outro, a mesma coisa. 1 mais 7, 8. Menos 8, 0. Então, as duas contas de produto interno deram 0, é porque o vetor está correto. Qual é a norma desse vetor? Raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Coordenada primeira é 1, então 1 ao quadrado. A segunda, menos 7 ao quadrado, que vai dar 49. 49 mais 1, 50. Mais menos 4 ao quadrado, que dá 16. Então, 50 mais 16, 66. Como eu estou fazendo
apenas a parte, né, da soma dos quadrados, preciso extrair a raiz quadrada. Então, ficou raiz de 66. O vetor, se eu quero um vetor unitário nessa direção, eu pego o vetor, A, vetor B, e divido pela norma dele. Isso vai ser um vetor unitário. Se eu colocar um menos aqui na frente, também vai servir, tá bom? Menos U também tem a mesma característica. Se U é unitário, menos U também vai ser. Alguma dúvida? Professora, por que deu menos 4K ali? Logo depois da matriz. Uhum. Ó, apaga a linha e coluna do K. Certo? Aí ficou isso aqui, ó. 3, 1, 1 menos 1. Esse menos 1 é porque no Word eu não consigo deixar alinhadozinho, mas apagando a linha e a coluna do K, ficou 3, 1, 1 menos 1. Aí é 3 vezes menos 1, que é menos 3, menos 1. Menos 3, menos 1, menos 4. Entendi. Certo. Ok. E por que ficou 1 sobre raiz mesmo? Não entendi. Toda vez que você quiser um vetor unitário, deixa eu fazer aqui no cantinho aqui, esse negócio. Vou ver se eu faço aqui, ó. Você quer um vetor unitário, certo? Aí você quer que seja múltiplo, tenha aquela característica, seja na mesma direção, mas que tenha comprimento 1. Então, você resolve a seguinte equação. Eu vou escrever sem setinha, certo? U é múltiplo, vamos botar um M de X. U vai ser X vezes V. Se eu quero que o U seja X vezes V, e que eu quero que o U seja unitário, digamos que a norma de U... Cadê, meu Deus? Norma... Ai, não deu certo aqui. Eu vou fazer direito, tá? Deixa eu fazer aqui, onde é que eu estava? Eu estava bem aqui, né? Uhum. Vou aproveitar essa redação aqui. Mesmo que passe da página, não tem problema não. Eu só quero explicar por que dá certo pegar o vetor e dividir pela norma, certo? O que a gente está querendo? A gente está querendo um vetor que seja ortogonal a U e a V. Então, se ele for o produto vetorial, a gente viu que não responde à questão. Por quê? Porque ele tem a característica de ser ortogonal aos dois ao mesmo tempo, mas ele não é unitário. Então, a gente quer duas condições. Quer que então, ele vai ter que ser múltiplo do produto vetorial. Então, eu quero que o U seja um certo X vezes o produto vetorial que é V. Aí, eu quero ainda que a norma de U aí, aqui eu vou colocar U aqui no meio, certo? Norma de U seja 1. Certo? Aí, eu coloco norma dos dois lados aqui. Esse U daqui é o mesmo daqui, tá? Esse U daqui. Ai, tem hora que não dá muito certo aqui. Não, eu tô entendendo, professora. Pode ficar tranquila. Para fazer a ligação. Pronto, eu vou só terminar, então. Aí eu coloco norma dos dois lados, certo? Norma de U, aí substituo norma de U por 1, e do outro lado vai ficar valor absoluto de X, certo? Vezes a norma de V, mas o V aqui é o produto vetorial, certo? Ou qualquer outro vetor que eu queira. Então, é preciso que o X que eu coloque aqui, o X que vai dar certo, vai ser 1 sobre a norma. Ou menos 1 sobre a norma. Então, eu estou usando aqui essa conclusão. Se eu quero um vetor unitário, eu pego o vetor que eu tenho e divido pela norma. Sempre. Ou menos ele, também serve. Resolvendo aquela equação. Se eu quero duas condições, eu quero que seja múltiplo do produto vetorial e eu quero que tenha norma 1, é preciso que esse múltiplo seja 1 sobre a norma.
O quinto. Professora, Oi. vamos ver naquela questão rapidinho, por favor. A senhora fez uma relação aí que igualou a zero. Quando pegou a senhora multiplicou 3 por 1, aí deu Sim, 3. sim. Aí para igualar a zero. Aquela conta que eu estava fazendo era para ter certeza de que não errei em conta nesse cálculo aqui. Entendi. É só para confirmar. Tá bom, obrigado. Porque se a conta não estiver dando zero, a conta do produto interno, é porque eu errei no cálculo do produto vetorial. Porque o produto vetorial, nós já sabemos que ele é ortogonal, tanto a A quanto a B. E se é ortogonal, eu verifico como? Pelo produto interno. Então, eu fiz o produto interno, vi que dava zero, aí eu fiquei tranquila. Não errei na conta, só isso. Ô, professora. Oi. Deixa eu ver se eu entendi aqui rapidinho. O unitário de um vetor é sempre 1 sobre a norma vezes as coordenadas dele, se eu tenho uma direção, mais ou menos isso, eu só vou, assim, corrigir um pouquinho a tua fala, assim, mas eu acho que você está entendendo, mas eu só vou melhorar o que você falou. Você tem um vetor, que é não nulo, ou seja, o vetor tem norma, qualquer valor lá, que não é o número zero. E aí, eu quero um vetor, esse vetor, digamos que esse vetor tem comprimento 2, certo? Se eu quero um vetor nessa direção e que tenha comprimento 1, eu vou pegar o 2, o vetor que eu tinha, que tinha comprimento 2, e dividir por 2, não é não? Para ficar com comprimento 1, aquele comprimento tem que dividir por 2 para virar 1. Então, eu quero um múltiplo do produto vetorial, mas que esse múltiplo... se você colocar aqui norma dos dois lados, vai ficar 1 sobre raiz de 66 vezes a norma, propriedades da norma, certo? Por que esse vetor aqui é unitário? Se eu calcular a norma dele, vai ser a norma vai ser esse número aqui fora, vezes a norma do vetor. Mas nós sabemos que a norma é raiz 66. Vai ficar raiz 66 dividido por raiz 66, que é 1. Então, toda vez que você quiser um vetor numa certa direção e que seja unitário, basta você pegar esse vetor e dividir pela norma dele. Certo? Entendido, professora. Toda vez que você tiver um vetor e multiplicar esse vetor por 1 sobre a norma dele, vai ser um vetor unitário. O menos também dá certo, já falei, né? Quinta questão. Desses exercícios que eu trouxe, o único que eu não dei tanta importância, porque eu acho... Eu não gosto da coisa só ao cálculo pelo cálculo, certo? Inclusive, eu tinha falado para vocês que talvez eu nem falasse nesse momento de produto misto. Produto misto, para mim, eu não acho legal. Ele tem sua utilidade, mas, no fim, os exercícios que a gente tem é só de cálculo. E aí eu não gosto. Eu gosto de exercícios que a gente tenha algum raciocínio, consiga deduzir alguma coisa. Então, eu não dou tanta importância para o produto misto, porque seria o cálculo pelo cálculo, tá? E aí está faltando, mas se vocês pedirem, se vocês quiserem, na próxima aula a gente pode fazer. Então, daquela listinha de assuntos, só está faltando falar de base, e aí as bases especiais, né? Base, assim, verificar se é base, aí entra na mesma história do produto misto, porque agora que vocês já sabem produto misto, já ouviram falar, viu? O produto misto serve para verificar se 3 vetores são LI, e aí você calcula o produto misto, que é um determinante, aí eu não vejo muita graça, certo? Então, eu vou passar direto para bases especiais, que é base ortogonal e base ortonormal. Qual é a diferença de uma para outra? Toda base ortonormal é também uma base ortogonal. E qual é a definição de base ortogonal? É uma base onde os vetores formam um ângulo de 90. Quando você olha 2 a 2, vai dar sempre um ângulo de 90 graus. Então, aqui, nesse exercício 5, a gente quer verificar que é base, e ainda, já que eu tenho uma base, eu posso perguntar como é que são
quais são as coordenadas de um determinado vetor nesta base. Então, a gente vai mostrar que é base ortogonal e calcular as coordenadas desse vetor aí na base. Primeira coisa, em princípio, é muito comum também, quando vocês estão estudando, achar que primeiro tem que mostrar para a base, que é base, e depois verificar essa característica de fazer 90 graus. Não é preciso. Basta calcular, ver a ortogonalidade, porque 3 vetores não nulos, que, quando eu olho o ângulo entre cada 2 deles, quer dizer, o ângulo tem a ver com produto interno. O ângulo de 90 é produto interno que vai me dizer se tem ângulo de 90. Então, se o produto interno der 0, o ângulo é 90. Então, basta eu calcular o produto interno de cada 2. Se der 0, aí a base é ortogonal. Então, são 3. Aqui está uma equaçãozinha, assim, uma igualdade tripla, né? Mas ela corresponde. Aqui são 3 contas que a gente tem que fazer. Tem que fazer o produto interno de A por B, aí ver se dá 0. Produto interno de A por C, ver se dá 0. E o produto interno de B por C, ou C por B, tanto faz, e ver que dá 0. Eu não coloquei os cálculos detalhados aqui, porque a gente vai fazer essa conta bem rápido, e eu sugiro que vocês façam o exercício da apostila, que tem essa mesma proposta, e refaçam esse aqui também, confirme que dá 0, tá? Eu não quis deixar os detalhes para vocês se esforçarem em ver como é que faz sozinho. Mas conta de produto interno não tem mistério, é só multiplicar coordenada a coordenada. Então, eu vou fazer aqui com vocês agora, ó. Produto interno de A por B. Aqui eu poderia colocar daquele outro jeito, né? 1 para o A e para o B, 1 menos 2, 1. Mas assim também a gente vê, né? Quem são as coordenadas. Então, multiplica coordenada a coordenada. Então, I por I, J por J, K por K. Eu digo coordenada na direção I, coordenada na direção J, coordenada na direção K. Essa conta aqui eu faço bem rápido, observando o seguinte, que como as coordenadas de A são todas iguais a 1, então, lá, os correspondentes, na hora que eu vou fazer o produto interno, eu vou pegar cada coordenada de B e multiplicar por 1, e depois vou somar. E isso corresponde a somar as coordenadas de B. E as coordenadas de B, ó, é 1 menos 2 mais 1, é 0. Tá? Como é que é o cálculo aqui, ó? É 1 por 1, mais menos 2 por 1, mais 1 por 1. Então, deu 0. Ok? A por B deu 0. A por C, a mesma coisa. 1 por 1, menos 1 por 1. Então, também deu 0. Falta B por C. B por C, 1 por 1, menos 1 por 1. Também deu 0. Então, AB, AC e CB, deu tudo 0. Então, é base ortogonal. Isso é suficiente. Se eu tenho 3 vetores, que acontece isso que está aqui, eles não podem estar no mesmo plano, eles não podem ser LD, portanto, já é uma base. Então, isso aqui é suficiente para garantir que é base. Base ortogonal ainda. Tá? Então, quer mostrar que é base ortogonal, basta calcular esse conjunto de fazer esses 3 produtos internos. Oi. Eu podia fazer também o produto misto desses 3, e aí, dando 0... Não vai dar 0. Essa é uma confusão bastante... isso é um erro bastante comum. Não vai dar 0. O produto misto vai dar diferente de 0. Por quê? Porque os vetores são ali. O produto misto só dá 0 quando os vetores são LD. Certo? Certo, tem. O que o pessoal faz, o que eu estava dizendo que o pessoal faz? Calcula o produto misto, vê que não é 0, conclui que é base. Tá? Mas não é isso que a gente está querendo. A gente não está querendo mostrar que é base, a gente está querendo mostrar que é base ortogonal.
você poderia fazer, primeiro mostrar que é base, depois que é base ortogonal, mas não precisa. A gente resolveu um exercício, ou pelo menos, eu acho que eu, pelo menos, falei sobre ele, que quando isso acontece, a gente já tem que é base, que é o caso de você montar usar aquele teorema, montar a combinação linear e procurar as soluções para x, y, z. Se essa condição aqui é satisfeita, a gente consegue mostrar que a solução da equação é só a solução trivial e aí é base, então não precisa. Se pedir para mostrar que é base ortogonal, basta isso aqui, só isso, que está grifado aqui. Mostrar que cada produto interno desse dá zero. Faz A por B, A por C, B por C. Se tudo deu zero, é base e base ortogonal. Tudo ao mesmo tempo. Agora a gente quer fazer outra parte, que é encontrar as coordenadas do vetor, deste vetor, 2, 1, menos 1, né, em coordenadas, 2, 1, menos 1, na nova base. As coordenadas de V são 2, 1, menos 1, na base canônica. Agora a gente quer na base ABC, que a gente concluiu que ABC é uma base, tá? Eu nem escrevi aqui, né? Aí daqui é como deu zero, né? Aí, veja, aqui, o que a gente está querendo resolver para a segunda parte? A gente quer resolver essa igualdade. 2i mais j menos k, certo? Igual a xa mais yb mais ec, e descobrir qual é o x, qual é o y, qual é o z que dá certo, porque vai ter um único valor para x, para y, para z que dá certo, tá? Aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer de duas maneiras. Como aqui é uma base especial, tem um jeito bem rápido de calcular o x, y, z, tá? Mas se fosse uma base qualquer, uma base que não tivesse, se, por exemplo, aqui quando a gente fosse fazer esses cálculos de produto interno, nem todos eles tivessem dado zero, aí a gente ia ter que fazer, dá para fazer também usando produto interno, mas não é muito usado, não tem tanta vantagem. Então, eu vou mostrar como é que seria sem usar produto interno, tá? E depois eu faço usando produto interno, que é bem mais rápido. Então, sem usar produto interno, a gente usa o que eu estou chamando de unicidade da representação do vetor na base canônica. Então, como aqui é uma igualdade em IJK, tem IJK desse lado, e aqui também, se eu colocar, como eu sei, como o A está em IJK, o B e o C também, então tem como igualar a coordenada aí desse lado com a coordenada aí deste outro lado. Então, qual é a contribuição que o XA dá para o I, né, dessa soma? Se o A tem coordenada 1, o XA vai ter coordenada X, certo? Mas aí tem o B também, que vai contribuir com o I, né? Então, eu vou juntar o I de cada um para igualar a 2, só um minuto, para igualar a 2, que é a coordenada aí do outro lado do V. Então, vamos olhar aqui qual vai ser a equação primeira que eu vou ter, que corresponde a igualar o 2, que é a coordenada aí desse lado, com o que vai dar aqui em I para esse outro lado. Desse lado aqui, ó, tem xi por causa do A, tem yi por causa do B, e tem zi por causa do C. Então, colocando em evidência, vai ficar x mais y mais z. Então, x mais y mais z vezes i, igual, tem que ser igual a 2. X mais y mais z tem que ser 2, ó. Aí eu escrevi aqui, ó, x mais y mais z igual a 2. Aí vamos ver a parte do J. O A tem coordenada 1 no J, e o A estou multiplicando por x. Então, vai ficar x menos 2y, e só, porque aqui não tem J. Então, o J só aparece no A e no B, né? Então, vai ser x menos 2y. O J desse lado, o coeficiente é 1. Então, 1 igual a 2x menos y. Vamos lá, do outro lado. 2 x
2x menos y, não. X menos 2y igual a 1. E, por último, vamos ver a contribuição do z. O z, aliás, desculpa, a contribuição do k. O a eu estou multiplicando por x, o b eu estou multiplicando por y, e o z por c, e o c por z, então vai ficar x mais y menos z. A coordenada na direção k, isso vai ser a parte do k dessa soma aqui. Dessa soma. A parte do k é x mais y menos z. E a parte do k do outro lado é menos 1. Então, x mais y menos z igual a menos 1. Para achar o x, y, z, você pode usar qualquer método de resolução. Pode ser escalonamento, pode ser regra de Cramer. Nesse caso, cabe regra de Cramer, porque é um sistema 3x3, que a matriz de coeficientes é exatamente formada as colunas, são as coordenadas do vetor. Como a gente já fez isso outras vezes, a matriz dos coeficientes aqui do sistema, ele corresponde às coordenadas dos vetores da base, na base JK. Então, ó, 1, 1, 1 é o primeiro vetor, é o A. 1 menos 2, 1, 1, 1, ó, é o primeiro vetor. São os coeficientes de x. O coeficiente de x está aqui, ó, 1, 1, 1. O de y é 1 menos 2, 1. E o de z é 1, 0, 1, menos 1. A gente vê isso aqui também, ó. 1, 1, 1, 1 menos 2, 1, 1, 0, menos 1. E aqui as coordenadas do V do outro lado. Como a matriz de coeficientes ela é formada pelas colunas, as colunas dessa matriz são os coeficientes dos vetores da base, então, como esses vetores são LI, isso não vai dar zero, isso é diferente de zero. Então, sempre, nesse tipo de sistema, você vai poder usar a regra de Cramer, tá? Mas pode usar outros métodos também. Esse sistema aqui, ele é bem simples, dá para a gente, antes de resolver, antes de pensar em qualquer método, dá uma analisada, assim, se tipo substituição, adição, esses métodos mais comuns, se dá para fazer rápido. Esse caso aqui dá, porque a gente observa que a primeira linha e a terceira linha, elas são bem parecidinhas, os dois termos aqui são iguais, então, se você fizer a primeira menos a terceira, o x e o y vão sumir, e você já vê o valor de z imediatamente, ó. X mais y mais z menos x mais y menos z dá 2z. E aqui, do outro lado, 2 menos 1 dá 3. Então, o z é 3 meios, porque 2 vezes z é 3. Se você já tem o valor de z, joga o valor de z aqui na primeira e usa a primeira e a segunda para achar o y, que também está bonitinho de fazer, porque se você fizer uma menos a outra, o x some e você já tem o valor de y. Então, no caso, vai ficar essa menos essa, vai ficar 3y igual a alguma coisa aqui, porque eu não sei, eu tenho que fazer a conta do valor de z aqui e tal. Então, estou dizendo só que é um sistema que ele não é um sistema complicado para você fazer por nenhum método. Todos os métodos que você pensar, dá para fazer. Eu estou colocando aqui o resultado, tá? E eu vou fazer, aí você conclui, né, que o V é X, A, Y, B, Z, C. Mas eu vou fazer pelo outro método, que é usando o produto interno, que é bem mais rápido e a gente, claro, vai achar essas mesmas respostas. Aqui é usando o produto interno. Então, o que a gente queria? A gente queria resolver essa equação aqui, né? Certo? Queria resolver essa equação. Aí, em vez de escrever em IJK de um lado e do outro, comparar, como a gente acabou de fazer, a gente vai fazer o seguinte: vai multiplicar internamente é fazer produto interno dos dois lados da equação. Então, eu faço aqui produto interno de V por A e dessa soma por A. Como A é ortogonal a B e a C, quando eu fizer aqui a conta do produto interno, que é distributivo e tal,
e homogêneo, vai ficar só desse lado aqui, não vai ter B por A, porque é 0, e nem vai ter C por A. Vai ficar só A por A. A por A é a norma de A ao quadrado. Então, o resultado dessa multiplicação vai ser isso, ó. V, produto interno A, vai ser X, A por A, que é a norma de A ao quadrado. Daí, a gente tira o valor de X como sendo o produto interno de A, V por A, dividido pela norma de A ao quadrado. O cálculo do produto interno, aí aqui eu estou colocando cada um dos vetores usando só as coordenadas. O V, 2, 1, menos 1. O A é 1, 1, e vamos fazer a conta. Então, a conta do produto interno, como aqui o A é tudo 1, é só somar, né? Então, vai ser 2 mais 1, 3, menos 1, 2. Deu 2, ó. Aqui embaixo é a soma dos quadrados de 1. São 3 uns, eu vou levar cada um ao quadrado e somar, o resultado deu 3. O Y eu faço do mesmo jeito, porque se eu pegar essa equação e multiplicar por B, só vai sobrar a parte do Y aqui, porque B por A é 0 e C por A é 0, então fica só a parte do meio. A gente vê que o Y é... Aí, atenção, minha gente. Esse método aqui, ele só funciona se a base for ortogonal. Se não for ortogonal, o valor de X não é dado por isso aqui, não. Então, não tentem usar, porque vai dar errado. Tá? Só deu certo essa fórmula. O X é assim, o Y é assim, e o Z é assim, se você tiver ortogonalidade. Tá? Então, aqui, o cálculo do produto interno de V por B, ó, 2 por 1, mais 1 por menos 2, mais menos 1 por 1. O resultado dessa soma deu menos 1. Aqui embaixo é o B é esse segundo aqui. Então, pega cada coordenada e eleva ao quadrado. Veja que aqui eu não estou extraindo raiz quadrada, porque não é a norma de B, mas é a norma de B ao quadrado. Então, eu faço, que é a mesma coisa que multiplicar B por B. Seria 1 por 1, menos 2 por menos 2 e 1 por 1. É a mesma coisa. Então, aqui, o valor de X é 2/3, o do Y é menos 1/6, e o valor de Z é 3/2, porque eu faço aqui, ó, 2 por 1, 1 por 0, menos 1 por menos 1. Então, deu 3 no numerador e 2 no denominador, que era o que a gente já tinha visto lá da outra forma. Então, esse método ele é bem rápido, porque conta de produto interno é rápido de fazer. E aquele outro também seria, mas só que, às vezes, a pessoa se atrapalha, faz conta errada. Isso aqui tem menos chance de dar errado. Mas lembre, só vale se for base ortogonal. Aí vocês podem pensar, e se for base ortonormal? Também serve, porque toda base ortonormal é também ortogonal. A fórmula ainda fica melhor. Porque na base ortonormal, o A, o B e o C tem comprimento 1, então não vai ter nem essa parte aqui de baixo para fazer. Na verdade, você faz antes, porque é como nesse exercício aqui, ó. O que houve aqui? Eu fiz uma besteirinha aqui, deixa eu apagar. Eu sei o que foi, é porque eu acrescentei isso. Deixa eu apagar aqui. Aí, deu esse lixinho aí. Pronto. Você tem aqui, ó, 3 vetores, e aí pede para mostrar que é uma base ortonormal. E depois achar as coordenadas do vetor na base. É a mesma coisa do anterior. A diferença, eu tenho que fazer todas as contas do anterior. A diferença é o momento de fazer. Então, para mostrar que é base ortonormal, eu tenho que mostrar que é base ortogonal, que está aqui, e que cada vetor tem comprimento 1. E depois, para achar as coordenadas, eu vou substituir lá naquela mesma fórmula.
Só que como os vetores têm comprimento 1, aí não vai aparecer o denominador, tá? Então, aqui, ó, A por B, A por C, B por C. Aqui é um pouquinho diferente do anterior, assim, a conta não é tão rápida, mas é do mesmo jeito. Quando eu vou fazer o produto interno de A por B, eu tenho A é múltiplo desse vetor aqui, I menos J mais K, e B é múltiplo do vetor 2I mais J menos K. Então, na hora de calcular o produto interno, eu posso isolar os números aqui, 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 6, deixar fora da conta, e fazer o produto interno dos vetores, fica mais rápido de fazer. Então, eu vou ficar aqui 1 sobre raiz de 18, tá? Ou 1 sobre 3 raiz de 2, e vou fazer a conta do produto interno desse vetor por este outro aqui, tá? Qual é a conta do produto interno? Vai ser, ó, 2, certo? Mais menos 1, ó, 1 por 2, depois menos 1 por 1 e 1 por menos 1. Então, ficou 2 menos 1, deu 0. E assim por diante. Se eu vou fazer A por C, então eu vou isolar o 1 sobre raiz de 3, o 1 sobre raiz de 2, multiplicar um pelo outro, dá 1 sobre raiz de 6. Aí eu vou fazer a conta, como aqui não tem I, eu não vou precisar fazer a conta do I, eu vou fazer só J com J, J e K. Então, menos 1 por 1, que é menos 1, 1 por 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, A por C deu 0. E, por último, B por C. Isola 1 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 2, que vai dar 2 raiz de 3. Aí, faço a conta aqui desse vetor com esse. Como aqui não tem I, então faço só J e K. Então, 1 por 1 menos 1 por 1. Então, desculpa, menos 1 vezes 1. Então, é 1 menos 1 que é 0. Então, deu tudo 0, tá? Essa primeira parte está garantida. Aí, falta dizer que os vetores são unitários. Para mostrar que o vetor é unitário, basta eu calcular a norma dele ao quadrado. Porque se a norma dele ao quadrado for 1, ele vai ter norma 1. A norma do vetor ao quadrado é ele por ele mesmo. Então, isso que a gente estava fazendo aqui, A por B, a gente vai fazer A com A. Então, vai ser esse número aqui ao quadrado, esse número aqui ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. O quadrado de 1 sobre raiz de 3 é 1/3. E aqui, 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 3. Então, é 3 dividido por 3. Se eu for fazer a multiplicação de B por B, é a mesma coisa. Vai ser ele por ele mesmo. Esse número aqui, né? Vai ser 1/6. E aqui a norma desse vetor, que também é 1/6. Então, norma ao quadrado. Aí vai ser 1/6. Aqui também, aqui é 1 sobre 2, o quadrado de 1 sobre raiz de 2, e o quadrado de 1 mais o quadrado de 1 dá 2. 2 por 2, 1. Então, esses cálculos aqui, todos dão 1. A por A, B por B, C por C. Tá? Então, eu costumo apresentar isso aqui como a condição para ser base ortonormal. Então, o que é uma base ortonormal? Conjunto do R3, né? Um conjunto de 3 vetores que são ortogonais, mutuamente ortogonais, e que são todos unitários. A conta da ortogonalidade, eu faço o produto interno de cada 2 diferentes. Então, A por B, depois A por C e B por C. Então, tem 3 produtos internos aqui para calcular, e esses produtos devem dar 0. Depois, eu faço cada um por si mesmo, e tem que dar 1 a conta. A por A, B por B, C por C. Então, constatamos que é uma base ortonormal, e aí, neste caso, é muito mais simples o cálculo das coordenadas, que é o que era aquele finalzinho que eu tinha colocado aqui. Eu preciso dar uma arrumadinha depois, antes de mandar para vocês. Aqui são os valores das coordenadas. Eu vou voltar para vocês verem o que eu tinha escrito. É só não olhar aqui para cima, para ver que... Aqui, ó.
A gente achou que as coordenadas eram 1/3, 2 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 2, tá? Como foi que a gente fez isso? Fazendo o produto interno. Se a gente fosse montar o sistema, nesse caso aqui, era um sistema bem feinho. Como é que seria o sistema? A primeira coluna, os coeficientes de x seriam 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. Para os coeficientes de y do sistema seria 2 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 6. Os coeficientes de z no sistema seria 0 na primeira equação, depois 1 sobre raiz de 2 na segunda e 1 sobre raiz de 2 na terceira. Então, eu falei os coeficientes de x, y, z, que você ia igualar o outro lado a 1, 1, 1. Então, um sistema bem feio, assim, bem demorado de você escrever. Não significa que é um sistema que não dá para resolver, assim, mas é muito mais simples fazer a conta do produto interno. Então, tá aqui. Então, toda vez que você tiver que calcular coordenadas, pode fazer do outro jeito, igual aqui, ó. Pode fazer. Nesse caso, se quiserem, eu coloco o sistema aqui para vocês verem. Isso que eu falei, eu posso colocar, tá? Posso depois dizer para vocês, escrever, deixar aqui no texto para vocês verem, compararem, ver, porque assim, aqui a primeira coluna corresponde às coordenadas do primeiro vetor, a segunda do segundo e a terceira do terceiro. Como esses vetores aqui... Nossa, eu esqueci que eu tinha feito, eu pensei que eu não tinha feito. Eu achei que eu não tinha colocado, por isso que... Ó, tá aqui, ó, porque eu fiz de manhã. O pessoal ficou assim meio em dúvida e eu acabei fazendo, ó. Aqui o sistema, aqui é o sistema, ó. Só não tá assim, tipo, primeiro, tá numa linha só. Então, ó, por que que a gente chegou nesse sistema? Porque igualou as coordenadas do vetor com x vezes cada um dos outros. Aí, quando você vai igualar, ó, o 1 daqui tem que ser 1 sobre raiz de 3 vezes x, mais 1 sobre raiz de 6, duas vezes, né, tem esse 2 aqui, 2y sobre raiz de 6. Então, estão vendo que é um sistema bem chatinho de escrever. Mas, ele não é chato de resolver também, ó, porque... Aqui a parte do x da primeira com da segunda se anula, tá? Então, dá para combinar e dá para chegar, só que vai ter uma outra coisa também, você poderia eliminar a raiz multiplicando por algum valor, um mínimo múltiplo comum para elas saírem daí, assim, dá para fazer. Agora é muito mais rápido fazer isso aqui. Cálculo do produto interno, isso. V por A, V por B, V por C, e acabou. Já dá a resposta. Isso aqui. Mas lembre, só pode ser assim, se a base for ortonormal. Quando a base é qualquer, aí tem que ser desse jeito aqui. Desse. Se a base não fosse ortonormal, não ia poder fazer daquele jeito. Certo? Alguma dúvida? Ô, professora... Por enquanto, não, professor. Ah, fala aí. Não, para mim tá tranquilo, pode perguntar. Ah, certo. Ô, professora, para um vetor ele ser unitário, tipo, além dele ter que estar na direção x, y, z, ele tem que medir uma unidade? Não. Peraí, calma. Para ser unitário, o comprimento dele tem que ser 1, tá? Aí vai depender como é que você vai mostrar que é 1? Vai depender das coordenadas que ele tiver. Então, é preciso que a combinação, né, dessas coordenadas resultem na conta 1, certo? Porque para o cálculo, se for uma base ortonormal, em geral você está com um vetor na base JK, por exemplo, que é uma base ortonormal. Então, o cálculo da norma do vetor
vai ser a raiz quadrada. Essa história da norma do vetor ser raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas vai funcionar sempre que você estiver trabalhando com a base ortonormal, que é o caso da IJK. Então, a gente está sempre trabalhando com a IJK. Dificilmente a gente bota uma outra base. Então, se a base IJK, para ver o cálculo da norma, você pode fazer o produto interno do vetor por ele mesmo, e depois extrair a raiz quadrada, ou você pode já extrair a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Entendeu, Bruno? Sim, é que eu estava pensando justamente nisso. No IJK eles não são unitários, né? Mas, tipo, Sim, o I está na IJK, direção... sim. Tipo, Mas o o que vai importar são os números que vêm na frente dele. Ah, tá. Porque eu tava pensando, o I tá na direção X, o Y tá na... O J tá na Y. Eu pensava que tinha que estar alinhado com as direções. Não. Ah, tá. Você tem aqui, ó, como aqui, esse último que a gente fez, ó, esse A aqui, ele é unitário. Por quê? Porque quando você faz o cálculo, a coordenada na direção I, aí a gente apresentou de uma forma, colocando 1 sobre raiz de 3 em evidência, mas, na verdade, o A é assim, 1 sobre raiz de 3i, menos 1 sobre raiz de 3j, mais 1 sobre raiz de 3k. Aí, qual é a norma do A? É raiz quadrada de 1 sobre raiz de 3 ao quadrado, mais menos 1 sobre raiz de 3 ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 3 ao quadrado. Isso seria uma forma de fazer. A outra forma seria colocar esse 1 sobre raiz de 3 para fora do cálculo e fazer o cálculo da norma de I menos J mais K, que seria raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Essa conta da raiz de 3. Aí, se eu divido por raiz de 3, dá 1. Certo, entendido. Todos esses aqui, ó, eu que elaborei essa questão, assim, a questão, ela existe, tá aí, mas valores foram inventados por mim. Então, o que eu fiz? Peguei 3 vetores que eu sabia que eram LI. Na verdade, é uma outra história, assim, ó, eu faço assim, para construir uma base ortogonal. Primeiro eu acho a base ortogonal e depois eu normalizo. O que é normalizar? Pegar cada vetor e dividir pela norma, ou seja, pegar os unitários em cada direção. Então, eu tenho a direção do I menos J mais K, tenho a direção, aí escolho uma outra direção que seja ortogonal, isso é fácil de fazer. É só pensar no produto interno. Aqui é 1, aqui é menos 1. Aí eu vou escolhendo os valores para a conta dar 0, tá? Então, 1 vezes aqui 2, menos 2, aí se eu colocar menos 1 aqui vai dar certo, vai completar. Então, eu escolho. Esse daqui, esse último, eu fiz fazendo o produto vetorial desses dois, porque esses dois já são ortogonais, aí eu acrescento o produto vetorial, aí já dá para ser ortogonal. E depois que eu tenho as 3 direções, eu pego cada vetor e divido pela sua norma, aí eu vou ter uma base ortonormal. Esse é o jeito de construir. Então, eu pego sempre vetores e eu escolho 2 ortogonais, faço um ajustezinho nas coordenadas para que o produto interno dê 0. Depois que eu tiver com isso em mãos, eu produzo o terceiro vetor pelo produto vetorial. E depois que eu tiver com as 3 direções, eu pego cada vetor e divido pela norma, e eu vou ter uma base ortonormal. Beleza? Entendido. Mais alguma dúvida? Esqueci. Quase que a gente ia ficar sem sinal aqui. O computador já morrendo. Então, aqui, vamos parar. A não ser que vocês tenham dúvida, já são quase... Tem dúvida? Alguém tem dúvida ainda? Marcos, Laplace, a gente escreve tudo junto, tá? Laplace. Não é o lugar. É uma coisa só. Sim. Não, Hélio, não é isso. É porque eu fui, em geral, é de 4 a 5 questões, tá?
Eu coloquei porque eu queria abordar mais coisas, tipo base ortonormal, base ortogonal, certo? Mas, em geral, é de 4 a 5 questões. Não mais que 5. De jeito nenhum. Não dá tempo de fazer em 2 horas, mais de 5. Taylor, você já tirou sua dúvida? Tem alguém aqui? Porque vocês vão colocando aqui no bate-papo e eu não estou vendo. Aí eu sei que vocês, entre vocês mesmos, já vão tentando tirar. Mas Taylor está perguntando aqui por que tem que dar 0? É só Não, para professor, ver se deu? a senhora Já já tirou? explicou, já. Já. Tá, Obrigado. beleza. Nada. Quem é Paulo César, menino? Professor de física? Ai, É que na prova de física o Caba falou, só vai ter 4 questões. Aí quando ela abriu a primeira já era dividida em 5. Aí por aí vai, né? No total deu mais de 10, tomando tudo. Cada por isso- questão tem até a letra J. É por isso que eu sempre respondo, o pessoal fica meio assustado. Quando me perguntam assim, professora, quantas questões? Eu sempre digo, isso não é importante. Porque eu posso fazer eu posso fazer com uma questão só que você não faz nada, e eu posso colocar 10 que você faz tudo em 1 hora. Então, assim, a quantidade não é importante, certo? Primeira coisa. Mas o que eu posso falar para você é que, em geral, são de 4 a 5, porque e nesse nível que a gente viu aí, com contas fáceis de resolver, entendeu? Então, não se preocupem com quantidade. Em geral, na prova final, a gente coloca mais, mas são questões mais rápidas, que seria tipo itens rapidinhos e tal, assim. Mas é assim, não fiquem pensando em quantidade, o que tem que preocupar é com a qualidade. Então, eu posso, mas a gente vai, é mais ou menos isso que vocês estão vendo, os exercícios que a gente está resolvendo, não tem nada complicado, é só estudar um pouquinho, ver os conceitos e dá tudo certo. Vai ser no Classes, a gente vai colocar no Classes. Eu não sei dominar muito o SIGA para essa parte, então, colocar as questões, não sei o quê, aí eu, para devolver, aí eu não sei, aí, agora, sim, é para mostrar as questões, para redigir, não é só deixar a resposta, por favor, não pode não. Tem que ser tudo, eu tenho que entender o que você está fazendo. Pode ser 2 horas e meia, porque, assim, em geral, vocês se atrapalham com envio, deixam para enviar em cima da hora, fica uma confusão danada. Então, assim, é para fazer em 2 horas, e essa meia hora é para dar uma revisada e enviar. Então, na próxima aula, se lembrem, na próxima aula vocês vão trazer dúvidas, eu não vou trazer nenhuma questão. Só faço o que vocês pedirem. Certo? Não, vai ser no horário da aula, certo? No horário da aula. Aí, essa meia hora é depois da... Mas vocês vão ver, eu aviso tudinho, certo? Deixo os avisos, boto nas notícias. Sim, sim, porque como eu não gosto de questões de marcar e tudo, eu poderia fazer isso no Classes, dá para fazer. Mas eu não gosto de questão assim, eu gosto de questão descritiva. Então, como vocês não têm tempo de aprender a digitar, usar algum programa para digitar, aí vocês vão fazer até mesmo tempo, né? Assim, com tempo curto, né? Seria curto, para digitar é curto esse tempo. Então, você faz a lápis ou legível, né? E tira a foto e manda, faz um PDF e manda. Ou escaneia, mesma coisa. Dá para enviar. O importante é enviar um PDF para mim, que aí eu corrijo.
Não, vai mandar no próprio Classes. Estou respondendo o Matheus. Você envia o PDF pelo Classes. Tem lá o espaço, tem cada questão e o espaço de você enviar. Vou interromper a gravação, tá certo?